Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Aguardar uns minutinhos, tá? O pessoal entrar para a gente falar desse assunto super importante. Oi, tudo bem? Convidem os amigos. Dá tempo, a gente tem uns minutinhos, 1 ou 2 minutinhos para vocês convidarem os amigos. Eu acho que é um tema bem relevante que a gente vai falar hoje, né? Esperar a nossa convidada, a Regiane. Ah, Regiane. Vamos lá, Regiane. Boa noite, Oi, Rê. Tudo bem? tudo e você? Tudo. Bem-vinda de volta. Espero que hoje a gente consiga gravar a live, né? Que daquela vez ela foi derrubada e eu não consegui deixar gravada. É, coisa do universo, vamos pensar que foi por causa Foi. do clima. É, tinha que ser, né, Rê? Como tá o E como é que você Paulinho? tá? Tá bem, graças a Deus, Que tá? bom. Danado. Sapequinha. É? Tô ansiosa pela nossa live hoje, porque vai servir bastante para mim, né? Inclusive, como Olha, mãe. Ai, ai, tô vendo que eu vou levar chapuletada. é Gente, nada. é assim, eu e a Regiane, a gente conversa bastante, né? A Regiane, ela já foi terapeuta do Paulo, não sei se vocês sabem, e a gente se conhece há um tempão, né? Ela me deu uma super força quando eu fundei a empresa e tudo mais. Então, a Regiane é uma parceira, além de ser uma excelente profissional. E ela Obrigada. conta coisas para mim, às vezes, né? Faz alguns comentários do meu filho, até das minhas atitudes ou outras que ela vê como terapeuta. E que nessa conversa a gente chegou a uma conclusão do quanto é importante a gente pensar na autonomia dos nossos filhos, né? Então, assim, hoje, por exemplo, o Paulo tem 10 anos e já poderia ter bastante autonomia em muitas coisas, né? E aí, aonde é que eu, como mãe, não percebo que estou podando essa autonomia dele, né? Assim, a gente tem independência é uma coisa, a gente tem liberdade é outra coisa, a gente tem autonomia é outra coisa, né? Então, para quem está entrando agora ou não conhece a Regiane ou eu mesma, então eu sou a Andréa Carvalho, fundadora do Flexport Colete. Estou aqui com a Rê, né? Eu me deixo chamar ela de Rê, Todo mundo pode chamar de Rê, de Nani, de de Nani, Ti. né? É. É, E aí eu quero que você se apresente, Rê, então, para o pessoal, fale um pouquinho de você e a gente vai desenvolver aqui esse tema junto com as pessoas. Quem quiser é isso. já pensar em alguma coisa, colocar alguma pergunta. Hoje o bate-papo é uma discussão meio que em grupo, apesar de eu estar mediando e a Regiane estar aqui, né, para falar com mais propriedade disso. Mas é uma discussão, a gente vai discutir aqui sobre essa autonomia das crianças com paralisia cerebral, né? Então, boa noite para todo mundo. Meu nome é Regiane e eu sou fisioterapeuta há 35 anos e trabalho com neuropediatria há 35 anos. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o tema em si, como uma educadora, vamos dizer assim, né? Se eu tivesse que dissertar sobre o tema e Uhum. falar sobre autonomia, a diferença da autonomia, da liberdade, da independência, eu não domino absolutamente nada. Inclusive, eu fui dar uma lida é, Sobre isso. sobre isso para ver a origem da palavra, da onde que vem a Ai, que ótimo! Então, palavra. conta para nós. A autonomia vem do grego de auto, a própria, nomos é lei, minha própria lei. Minha própria lei. Eu É, escolho, eu decido. isso. Eu escolho, eu decido. E
ao contrário do que eu mesma pensava, Andréia, porque quando a gente conversou, a gente falou com essa palavra, é Hum, completamente diferente de liberdade, ou melhor, de independência. É bem diferente de travo, independência. Travou? travou, mas já voltou. Tá. Tá. Você falou que é diferente de liberdade, diferente de A independência. autonomia é um exemplo assim, por exemplo, eu sou uma criancinha de 3 anos, capaz de colocar minha roupa e tirar sozinha. Mas eu quero um brinquedo que está lá em cima do armário e que eu sei que eu não consigo pegar. Então, eu peço para o meu pai pegar aquele brinquedo. Isso é Hum, autonomia, porque eu certo, sei até eu onde eu escolhi o posso brinquedo. ir. Eu escolhi o Uhum, brinquedo e eu não tenho essa capacidade ainda para fazer. A entendi. independência já é algo que eu acho que no fim é o que a gente queria conversar. Mas não, os dois estão juntos, né? Porque eu preciso saber Caminham, né? exatamente o que eu quero da minha vida, quais são Sim. as leis, quais são os valores que os meus pais me passam. Eu falo isso muito para as minhas famílias. Então, o que eu acho que eu sei, que a gente pode discutir aqui e ouvir de todas as mães, pais, terapeutas, vamos conversar aqui de uma forma bem informal, mesmo, como eu disse, eu não domino o assunto, mas vamos falar da minha experiência como mãe, É como isso foi que mesmo. eu criei as minhas filhas para que elas, tá certo, que elas não têm nenhum tipo de deficiência física, Física. intelectual, mas hoje em dia a gente observa na recepção da clínica, porque o meu marido é pediatra, então as crianças típicas estão lá no meio, junto com as Sim, junto com as atípicas, outras. É. todos juntos. E aí você observa mães extremamente permissivas, sem controle absolutamente nenhum, e você pensa que valores que ela está passando para esse filho, o que ele vai ser lá no futuro? Será que ele vai respeitar alguém? Será que ele sabe o que é certo, o que é errado? E assim, as crianças sobem no sofá enquanto a mãe está lá no iPhone. Filhinho, desce. Aí não. Aí não, filhinho. Não, sabe, não tem, tem medo do filho. É isso que a gente percebe. São pais que hoje parece que não estão muito preparados para ter filhos, tem filho naquele sopetão e tem medo dos filhos e se tornam tiranos, verdadeiros tiranos. E aí o que eu vou percebendo nesse tempo todo que eu venho atuando é que a primeira coisa que acontece quando cai a ficha dessa família, né, com uma criança com paralisia cerebral, Sim. é um sentimento de pena, é um Bastante. sentimento de olhar só para as deficiências. De E o dó, que né? Ô, coitadinho. é Não muito é? difícil para ele levantar a cabeça, é muito difícil para ele, né? Então, claro que isso envolve várias outras coisas, culpa, coisas que só um psicólogo mesmo deveria Conseguiria. conseguiria e deveria também falar sobre isso, né? Não, não domino. Mas a gente percebe que é nosso papel tentar mostrar para as famílias um olhar sobre as possibilidades. Isso mesmo. Então, é ali que eu me vejo, às vezes, mudando um pouquinho do assunto. As pessoas vêm para mim e falam assim: Nossa, Regiane, como você consegue trabalhar com essas crianças? Você não chora? Você não Uhum. fica assim Mal. desesperada porque isso demora, a evolução é lenta? Não, eu não fico. Não sinto isso, não sinto de verdade. Eu fico cada vez mais entusiasmada porque parece que o meu olhar, o meu olho só consegue ver as coisas boas deles.
Amém, né, Regiane? Nossa, é a melhor notícia. Quando eu olho, eu só consigo ver aquilo que eles conseguem fazer. Óbvio, na minha avaliação, eu vejo que não consegue e o porquê não consegue para eu atuar, mas num sentido geral, quando eu encontro, quando eu vejo uma mãozinha chegando na outra, eu deliro. E isso não é tão fácil para os pais enxergarem, porque o Não. outro filho fez assim e foi super fácil. Porque o Sim, já filho da pegava o brinquedo com vizinha. as duas mãos. Aí a Neuro me pergunta se meu filho pega o brinquedo com as duas mãos? Como assim, né? É, Sim. é isso aí. Então, eu acho, assim, pensando muito no tema, que a coisa começa aí. Então, eu começo a ver só o que ele não consegue, eu tenho dó, e eu vejo ele chorando ou se esforçando demais, tadinho, deixa que eu faço para ele. Deixa que eu faço para ele. O deixa que É, eu faço para ele priva essa criança, esse bebê e essa criança de inúmeras oportunidades. Inúmeras. O brinquedo está do lado dele, se ele rolar um tiquinho, se ele fizer um pouquinho de esforço, ele pega. Mas ele vai ter que fazer tentativa e erro, ele vai sentir sei lá, ele está no chão, ele vai sentir o sofá, o tapete mais áspero. Ele já perdeu essa oportunidade a partir do momento que a mãe dele fala, toma filho, pronto, já deu na mão dele. Ó, mamãe pegou. A mãe pegou, a heroína, né? É. Então, não é assim? Gente, vai Pior que falando, vão é. falando O aí o que vocês duro, o pensam. duro, Rê, não é só a mãe ou o pai, né? Às vezes a mãe, assim, no começo ela faz isso, mas ela percebe que ela vai precisar parar de fazer isso no momento. O duro são os avós, né? Os avós são os Também, que essa mais é. têm dó. Os irmãos, né, os tios têm dó. Os irmãozinhos na ânsia de querer ajudar, porque já é passado isso para os irmãozinhos, né? Que ele não anda, ele não fala, ele não consegue pedir. Então já adivinha tudo que ele quer, já dá tudo para ele na mão. O nosso dia a dia, que não é fácil uma criança 100% dependente da gente, e a gente tem que alimentar ela, por exemplo, 7 vezes no dia. E essas 7 vezes você querer que ele tenha autonomia ou independência. Né? Então, assim, você escolhe, põe no prato, põe a quantidade, dá a comida e acabou. Senão você não leva para terapia, senão você não dá o banho, senão você nem cozinha. Isso. Fora os ricos, Aham. né? Que tem empregados ou Uhum. que tem pessoas ao seu dispor. Mas a maioria das pessoas não pelo menos as pessoas com que eu lido, o meu público, não é tão simples assim, né? E o que Uhum. me chama a atenção quando eu converso com você é que a gente vai ter que arrumar uma forma disso ser simples, nos pequenos detalhes, porque você viu muitas crianças crescerem, né? E como você me disse, eu vi Uhum. crianças sendo ser humanos independentes e autônomos e vi outros que teriam toda a capacidade e não foram, né? Então, assim, Uhum. aonde está esse ponto? O que a gente precisa olhar, né? Seria só obedecer o terapeuta ou compreender o porquê de todas as ações que o terapeuta está pedindo? Né? Porque tem terapeutas e terapeutas, então assim, tem a terapeuta Regiane que vai explicar, a terapeuta Rebeca e mais um monte. Eu estou falando das que eu tenho contato, né? Da Darlene, que vai explicar. Agora, tem terapeuta que simplesmente pede para fazer e subestima até a inteligência dos pais também, né? Então, assim, Uhum. que ponto que a gente pode chegar disso entrar numa equivalência e ser próspero para a mãe, para a criança e para o terapeuta lá na frente, né? Bom, difícil, né? Eu falo assim, olha, faço o que eu faço porque deu certo. Muitas vezes deu certo, muitas vezes não deu certo, como você disse. Eu acho particularmente que isso se deve à atenção da família à criança. Certo. Tempo para olhar para as necessidades da criança. Não tanto, o terapeuta pode te ajudar porque vai acelerar esse processo. Se ele, Sempre. né, se ele chegar na chincha e falar, vem cá, Andréia, deixa eu olhar para você, presta atenção, o Paulo vai ter 20 anos, tá?
É, O Paulo já vai ter falaram. 30 anos, tá? Ah, Só que eu falo isso quando ele é bebê. isso mesmo. Até quando você vai fazer tais coisas por ele? Até quando você vai também subestimar o seu filho? Que você está Isso. subestimando? Sim, sempre. Então, você disse uma coisa bastante importante, que é o tempo. Uma vez, eu estava lá em St. Louis com uma mãe, a mãe da Carol, a Joana, e a Carol tinha feito a risotomia dorsal seletiva, e eu acompanhei ela na cirurgia, e depois ela voltou para os Estados Unidos para um intensivo. E eu não vou esquecer isso nunca. A físio falou, tira o tênis, Carol. E a Joana foi direto no pé dela. Pá! Com certeza. E eu critiquei, Sim. mas eu critiquei a Joana na hora e na frente de todo mundo. Ah, Isso foi muito chato, muito errado. E a Joana ela se defendeu. Ela falou: não é tudo como você quer. Não é tudo como você acha que tem que ser. No dia a dia da gente, não é como você idealiza. Ela me deu uma lavada. Isso foi muito importante para mim. Eu pensei, sei lá, 5 dias seguidos a respeito disso, né? Porque a gente acha que sabe tudo, ou acha que está com as coisas na mão ali para falar, mas não vive. Eu não vivo a tua vida, Andréia. é verdade. Eu não vivo a tua Ninguém, vida. ninguém vive a vida de ninguém, né? E ainda bem. Então, ela me fez ver que, assim, é importantíssimo que eu possa acelerar, que eu possa mostrar para vocês, para mães e pais, familiares, que sim, eles têm coisas maravilhosas para oferecer, que eles têm capacidades que vão vir a partir dos estímulos, a partir da permissão de que eles possam realizar de forma A permissão autônoma. é Isso. importante. É, É. a Mas palavra-chave. que cada um tem a sua vida e o seu tempo, né? E eu aprendi a respeitar tarde, né? Porque eu achava. Não, É o é que. seu tempo, né? Pois é, foi meu tempo. Mas voltando também naquilo que você falou, dos bebês que viraram adultos, né? Que hoje tem 30 anos, eu Isso. tenho um exemplo fantástico para dar. É um garoto de. Hoje tem 36 anos. O Felipe. Ele começou com a gente por volta de 1 ano. PC tetra espástico com componente atetoide. Então, para quem não sabe, ele tem espasticidade e tem movimentos involuntários. Além da espacidade. Isso. Bom, ele não conseguia falar, articular bem as palavras, só os pais entendiam bem ele. E naquela época, vocês sabem, nós não tínhamos celular, a gente não tinha nada Não. que ele pudesse teclar e se comunicar com a gente. Então ele se frustrava muito porque ele tentava falar, a gente não entendia e precisava da mãe, enfim. A gente foi indo, a tecnologia foi aparecendo e ele conseguiu uma agenda eletrônica. Lembra da agenda Oh, eletrônica? sim. E na agenda eletrônica, ele digitava quando a gente não entendia a palavra que ele queria. Digitava assim, tá? Com esse Mas, padrão. Isso. Com esse padrão. Eu jamais corrigi esse padrão, jamais. Era a única possibilidade que ele tinha de se comunicar. E a gente utilizava, às vezes, alguns componentes da expansão. Não sei se você lembra o tuboforme. Você já sim, viu o Paulinho tem. tuboforme? Já. É, Foi bastante usado, né? Acho que ainda é. ainda é. Temos Ainda outras é. tecnologias, mas ainda é. E é bastante interessante a gente Sim. pensar nessas possibilidades. E depois disso, ele entrou na escola e entrou no colégio singular.
Tem singular em São Paulo, não tem? É o colégio. Tem, né? É ângulo, Tem, né? tem. É ângulo ainda. Não sei, É, acho que tornou objetivo agora. Bom, não sei, não estou muito é. por dentro da, mas tem. Então, aí ele entrou no singular, nós fomos, a equipe foi lá conversar com o pessoal todo, vamos ver a parte arquitetônica, que óbvio não era acessível, Claro. naquela época menos ainda, né? Eu, Mas a gente já estava em busca da inclusão dele, né? Ele tinha, sei lá, 4 anos, 3, 4 anos, quando ele foi para o singular. Aí eles construíram rampas, beleza. E agora, como é que a gente vai fazer com as aulas, né? Porque cognitivamente ele era perfeito, inteligentíssimo. Aí já estava na época mais ou menos do computador, né? Então, essa mãe, ela escaneava o livro, ela imprimia a folha, ou melhor, ele a escaneava, ele fazia a lição no computador, né? Preenchia tudo no computador, ela imprimia esse papel e aí ia formando um novo livro, entendi. né? Não tinha e-book, não tinha nada online, era assim que ela fez. Bom, ele se formou, precisa dizer a emoção, né? Se Não. formou e foi primeiro colegial, terceiro colegial, com essa mãe junto, e fez faculdade com essa mãe junto, porque quem tinha que levar para fazer xixi era a mãe. Ninguém ia se dispor a levantar um cara e levar Um ele, homem, né? segurar o pênis dele para ele fazer xixi. É A verdade. mãe fez ciências da computação com ele e ele Ela tem uma fez a empresa. faculdade com ele. Fez, né? Olha Ela aí. tinha que estar junto, né? Ela ouvia, ela absorveu a Sim, faculdade. ela fez. É. E ele tem uma empresa hoje e de designer e de outras coisas de azulejos que faz, pinta azulejo de forma, acho que pelo computador, não sei te dizer. Eu perdi agora o contato, mas é só ligar e falar com o Felipe, mas porque faz, sei lá, acho que uns 10 anos que a gente não se vê. Mas ele é um exemplo para mim de que a dedicação e o olhar para aquilo que o cara tem de bom e o que ele gosta e que ele tem autonomia, ou seja, a minha lei, eu quero isso, vai para frente. Ele ganha o próprio É. dinheiro, né? Amém. Ele pode não ser independente, mas ele é autônomo, né? É, é verdade. Ele Então, consegue, ele escolheu, né? Teve os apoios, teve toda a parte desse olhar, né? E teve as pessoas que acreditaram nele também e é. conseguiu quebrar essa barreira, né? Ele não foi barrado na realidade, nem Uhum. podado, né? Principalmente por quem cuidava dele, né? Isso. Durante a sua prática clínica, assim, Regiane, o que mais assim te incomoda? Ou não sei se a palavra seria incomodar, mas assim, o que te toca e o que Uhum. você sente lá no seu coração que você fala, puxa vida, isso vai dar ruim e essa pessoa não está enxergando. E o que Uhum. você acha que assim, o que a gente pode olhar, como a gente pode olhar, ou como a gente pode mudar esse olhar, então, para não dar ruim lá na frente, né? Ó, Para a gente não se arrepender, né, de ter visto um potencial e ter podado por dó esse potencial. Né? Que te toca, assim? Porque quando a gente conversa separadamente, eu enxergo bastante incômodos em você. Não só em você, nas terapeutas do meu filho também, uhum. né? Mas como que a gente pode expressar isso aqui para os pais aqui que estão nos ouvindo, né? Eu diria, como você disse, olhe para o que ele tem de bom. Então Uhum. esquece a deficiência dele e o que ele tem dentro dele, o que é bom nele, o que ele faz e quais são as possibilidades, potencialidades, melhorar as capacidades. Aí vem todos os áreas do mundo
Eu Uhum, falaria isso, que é o que eu tento fazer para o meu Paulo. Mas uhum. muitas vezes entramos no automático, sim, entramos no automático, por Eu conta de acho tempo e que tudo mais. eu acho que o que mais pega, são dois pontos, vamos lá. Isso, O que me incomoda de verdade é o fato de eu ter esses pais sempre dentro da sala, sempre, sempre explicando da importância, sempre, sempre explicando por que que o corpo humano é desse jeito e faz desse jeito e por que que eu estou fazendo tal coisa. Porque assim, o que eu vejo às vezes algum terapeuta orientando os pais, olha, você vai pegar e vai dar o brinquedinho aqui na frente, um pouquinho para ele pegar, tá? Para aqui, tá? frente pode ser só aqui. É, Na frente pode ser que eu queira que ele faça flexão de tronco, a é, ponto de que a linha de gravidade dele chegue se nos pés para desloque. que ele Uhum. levante. Então eu Olha, preciso explicar de uma forma muito mais específica. E eu faço isso, eu sou muito chata. você Então, faz. então o que me deixa às vezes chateada é que assim, não sei se eles se sentem aquém, sabe assim? Ai, a doutora. Por isso que eu tento tirar isso. Me chama de tia Nani. Eu sou tua família. Eu tô vendo teu filho como se fosse o meu. Eu É, trato dele como se fosse o meu. Então, é se verdade. sinta acolhida e se você não entender, pode perguntar. Vocês, né, eles são leigos. Se eles estão trazendo para mim é Uhum. porque querem ajuda. E eu tento pelo menos deixar, não tem essa coisa, não uso branco, não me chama de doutora, senta no chão todo mundo, quer chorar, chora. Eu dou essa Uhum. liberdade. Mas às vezes eu não vejo na família um interesse verdadeiro. Eu não sei se é uma negação, às vezes. Pode acontecer, né? Travou. Travou um pouquinho, para mim, pelo Voltou? menos. Você falou, não sabia Voltou? se era uma negação. Isso. A gente não tem psicóloga na clínica agora, né? Eu Ah, ainda não achei um profissional à altura dessas crianças. Então, eu acho que mas vai eles. achar. É, mas eu acho que as famílias precisam bastante deste apoio, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda, perceber que as minhas orientações não estão seguindo, não estão sendo seguidas. E eu não preciso olhar, eu não preciso ver online para ver que não estão sendo seguidas. Eu olho a criança e eu já vejo. Eu toco a criança e eu já sinto. Dure. Aí Não eu dá choro. nem para disfarçar. Não dá para disfarçar, esse que é. Então, as terapeutas que Ah, estão aqui, a história de uso, né? pois Assim, aquele é, corpinho não está sendo usado, aquele é. pezinho não está sendo também, enfim. E aí tem uma outra coisa, que tem a cobrança da família. Quando a família chega para mim e fala, ah, mas ela não dá, porque ela fica sempre na ponta do pé, ou sei lá, ela tá. Mas você seguiu as minhas orientações? Um pouquinho, pelo menos? Não. Não. Diz que não, né? Então, se a gente não trabalhar numa equipe onde é mamãe, papai, vovó, titia, Equipe. médico, físio, fono, TO, professores, se não tiver todo mundo junto, não fecha a conta direito, entendeu? E se estende, né? Aquilo que um objetivo simples que você alcançaria em poucas semanas, talvez, né? Eu Uhum. estou generalizando, tá? Não, mas Você pode vai, acontecer. você vai estender para meses, Posso falar? né? Posso Pode. te falar? Eu tô atendendo uma criança, eu não sei se a mamãe tá aí, Hum. é a Leide, não sei se ela tá aí. Enfim. Ah, até a Drica tá aí. Deixa eu falar boa noite para ela, que o Lulu tá com Covid, tá internado. Ah, meu Deus, sério? É, mas tá bem, graças a Deus. Tá dando risada, tá super bem, tá melhorando os parâmetros rapidamente, graças a Deus. Bom, eu não tô vendo a Leide aqui. É assim, uma criança que chegou para mim no começo de março. Hum.
com 2 aninhos, trigemelar, só ele com paralisia cerebral, quadriplegia espástica, não fala, não senta, veio sem controle Sim, cervical e tal. E aí veio pai e mãe com aquela vontade, sabe? Ele já fazia terapia em outro local, mas estava orientado a fazer dobra e estica a perna. sim. Essa é a orientação, em decúbito dorsal, deitado de barriga para cima, dobra e estica. Desculpe. Nós começamos a trabalhar há 1 mês e pouquinho, né? Que a gente voltou a atender 2 vezes por semana. E essa mãe tem uma dedicação e não sei, foi uma orientação. Sabe quando casa tudo? Você começa a orientar devagarzinho, colocando um pouquinho de ingrediente a cada vez, meio Montando de o bolo, né? pouquinho. Meu, esse menino tava aqui, assim, ó, assim. Ele tá conseguindo pegar a bola faz 1 mês e meio. Lindo. Nem eu acredito, sabe assim? Eu fico emocionada. Atendi ele hoje. Eu fiquei muito emocionada de ver. E o sorriso que ele abre, a hora que ele conseguiu, ele me mostra que tá super feliz que conseguiu pegar a bola. E aí eu falei, olha, desculpa, eu sei que não pode beijar, abraçar, mas eu vou beijar, abraçar. Tô de Ah, máscara, aí abracei, mas eu falei, isso é demais, Gabriel. Porque é, a gente vê que a mãe está de verdade atuando com a criança o máximo de tempo possível. Eu pedi um Red Pod, de semana seguinte já estava lá. Eu sei que não é a realidade de todos. Eu não, não é. sei, eu sei. Mas tem adaptações, né? A É, gente e é, assim, às vezes a gente não tem. Eu falei para você do tempo aqui no começo, que não é fácil, mas a quantidade do tempo, ela não é tão interessante quanto a qualidade do tempo, sim, sim, né? sem Então, dúvida. assim, ó, o tempo que você está estimulando aquela criança, que se forem 10 minutos dedicados olhando para ela, vale Uhum, muito mais do que um dia inteiro, né? é Então, verdade. isso também é um detalhe, assim, né? Eu mesmo me desculpo, mas eu mesmo sei sobre o detalhe do tempo, né? Aham, Em tudo existem os detalhes, né? é. E às vezes a gente não segue realmente as orientações. O que eu acho é que às vezes rola um. Eu não acredito que o meu filho vai ficar com o pé torto. Ela está fazendo isso para só me Para me botar assustar. terror, para me assustar, isso e Vai usar aquilo. essa órtese horrível. Põe ela uma órtese dura no pé, vê se é bom. Dorme com a órtese, vai lá, você, não É, é? é. Eu sei, porque eu falei várias vezes. Uhum. Entende? Então, É sabe o a que eu acho? realidade de nós pais, assim, também. Eu tô te revelando o que a gente Claro, pensa, claro, mas né? Eu já quero ver falaram isso para mim. alguém deita e dorme de tala e de órtese? Ah, Uhum. olha, mas assim, era quando ele dorme, que ele libera hormônios do crescimento, então ele pode encurtar mais, porque se ele ficar todo tempo nessa posição, né, encurvadinho, e você não dá atenção, vai prejudicar o seu filho e tal, e tal. Então, assim, mesmo essa conversa séria, às vezes não atinge o nosso coração. Isso Uhum. é verdade. Existe algo mais profundo atrás disso, que talvez seja realmente a negação, talvez seja mais fácil para a gente fazer e resolver logo o problema e os dias forem passando e a gente não está acordada para essa realidade, essa autonomia, essa independência. A gente não está pensando no futuro, a gente está vivendo muito o hoje, agora, o que eu posso fazer agora, né? Porque isso também é muito embutido na nossa cabeça. Então, ó, faz hoje o que você pode fazer hoje, o que é agora. Mas esse hoje se estende um pouquinho para uns aninhos e que a gente às vezes não quer pensar, né? Então, isso Uhum. também, eu acho que os pais, nós pais, eu sou uma mãe de uma criança assim, a gente tem que pensar, né? O Paulo, eu estou tentando tirar a fralda dele agora, com 10 anos. E ele Uhum. sabe quando ele quer fazer xixi. E ele Uhum. sabe quando ele quer fazer cocô. E ele não faz mais à noite, né? Uhum. Mas para mim,
É muito mais fácil ele usar a fralda. Porque Aí é que eu tá. troco a fralda, Vai entendeu? apanhar na bunda, Olha Andréia. lá, Pelo então, amor eu de tô Deus. sendo sincera. Pra mim, nossa, ai, que saco, ter que esse menino vai mijar o tempo todo. Tô passando tempo de eu decidi, Ih, Regiane, travou, calma. travou, Tô travou. fazendo. Não, eu tô dizendo pra você, eu já decidi. Não precisa mais me dar bronca. Estamos no processo, pelo menos É, mental, disso é. acontecer. Não, isso já é Entende? uma grande coisa, né? É. Porque, ó, vou te dizer uma coisa. Eu fui bastante criticada pelas minhas amigas com a criação das minhas filhas. Vou colocar para vocês, apesar de não ter, elas não terem nenhum tipo de deficiência, eram crianças com os comportamentos normais de qualquer um. Oh, mãe, pega água. Oh, mãe, né. Quanto menos fizer, melhor. Tira pra Sim. mim. Faz pra mim. Era assim, né? Então, quem tem filhos deve saber disso. Quando elas tinham uns 4 anos, 5, eu mandei elas duas, uma tinha 4, outra tinha 6, né? Para uma colônia de férias em Campos do Jordão. Olha a idade. Pequenininhas, é isso que eu ia falar. Tô olhando a hora, tá? Pra não É, quebrar a live. e eu que falei que só ia falar 15 minutos, né? É. Ah, é, gente. A Regiane disse que só ia dar o recado. Mas tudo bem, conta essa história. Pois é. Aí era uma colônia de férias pequena, de umas 10, 15 crianças, em Campos do Jordão. Tive um monte de amigas, você é louca, você não é normal, como que você vai mandar uma criança tão pequenininha e tal? Não, elas precisam saber que elas vão arrumar a cama, que elas estão com outras pessoas, que elas precisam respeitar os coleguinhas e blá, 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 blá. Elas foram com 4, com 5, depois foram para o NR, quem conhece o nosso recanto, com 6, com 7, sempre. E aí começaram a ir 15 dias, sempre foram para esses acampamentos. É, Quando elas tinham uns 11, 12, já era perigoso São Paulo. sim. Eu falei, e elas estudavam em São Paulo. Eu moro em Santo André, e elas estudavam em São Paulo porque elas quiseram. Eu vou explicar esse negócio. Nós somos judeus e elas queriam estudar em escola judaica. E Certo. aí era o triplo do preço a escola judaica e era em São Paulo. Elas tinham que acordar às 5:30 da manhã para ir para lá. Elas Mas tinham, queriam ir. mas queriam ir. Nós queremos porque a escola, porque são nossos amigos e eu quero aprender hebraico e blá blá blá. Então nós sentamos os 4 e fizemos uma balança. Falei, ó, escrevemos numa cartolina. Vocês querem ir pro colégio lá em São Paulo? Ok. Vocês vão perder McDonald's de fim de semana, Playland de fim de semana e blá 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 blá. Mas vocês vão ganhar muitas coisas legais em termos de educação, de aprendizado e blá 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 blá. Regras. Se vocês tiverem algum problema de saúde, de estresse, por irem para São Paulo tão cedo, eu tenho autonomia para tirar vocês da escola. Vocês vão sair. Se vocês tiverem a saúde legal, podem continuar, ok. Eu não quero ouvir um choro. Pio. Mas não, Eu não mas quero ver um pio. nem o pio, nem o choro, nada de que não quer acordar tarde. É uma escolha de vocês. Vocês assumam a escolha de vocês. 11 anos. Não, elas entraram, uma tinha 5 e a outra tinha 7. Não, mas Não para é São com Paulo. Então, essa história foi Ah, com 5 e 7 Fê, anos. tenha dó, Regiane, coitadinho. Elas não queriam ter uma escolha. Elas não podem ter uma escolha até a segunda página. Quando chega na segunda página, não quero mais. E a Ah, mamãe vai lá mamãe, e tira. é. Comigo, não, violão. Se você quer, por isso que nós tivemos essa conversa. Se vocês querem de verdade estudar numa escola judaica e para isso vocês têm que ir para São Paulo, eu queria colocar elas com 11 anos lá. Entendi. Elas não, a gente quer, a gente assume.
Ok. E assim foi, elas foram até o terceiro colegial. Quando elas tinham 11 anos, eu falei, vocês precisam aprender a andar de trem, andar de ônibus. Eu não tenho motorista, eu trabalho o dia inteiro. Eu não tenho como buscar vocês se por acaso, porque elas iam de van. Mas se por Entendi. acaso elas tinham, sei lá, uma cólica, uma dor de cabeça, queriam voltar para casa, eu não ia buscar. Não tinha Uber. Não, tem um ônibus aqui na Madre Cabrini, e na Madre Cabrini para na clínica, na frente da minha clínica. Então, o que, que eu fazia com a primeira filha? Dia 8 de abril é dia de Santo André, feriado em Santo André. Então, eu fui com ela, fui com a Flávia, de ônibus até lá, ensinei qual era, como fazia, deixei ela lá e vim embora. Assim eu fiz com a Marina e assim elas aprenderam. E tem milhões de histórias para te contar dessas de limpar o cocô que faz, sabe assim? Tava Sim. travado. Andréia, Travou um pouquinho, já voltou. você tá meio Milhões de, nebulosa. milhões de histórias. Muitas histórias, muitas, muitas. O que eu sempre falo é assim, ó, fez cocô, limpa. Fez cocô, limpa. Haja, assim, saiba que toda ação tem uma reação. Se você se Sim. jogar para trás, você vai cair e bater a cabeça. Deixa ele bater a cabeça no chão para saber o quanto dói. Ele não vai fazer Ô, mais. ai, Deus. Menina, eu quase morri do coração uma vez. Eu vou contar também para as mães aqui. Um curso que eu fui fazer com a Madonna, de integração sensorial. E Uhum. levei o Paulo para ser participar lá, né? Porque elas pedem alguns pacientes e tal. E claro que eu não podia ser a terapeuta dele lá, né? Foram outras terapeutas que estavam atendendo. E a Tereza, que também estava junto, não me deixava chegar perto e tal. E eu lembro que eu vi a Madonna pondo ele na parede, assim, encostado em pé. Eu falei, gente, ele vai jogar a cabeça para trás, ele vai meter Aham, essa cabeça. Ela falou, não tem problema, ele vai jogar duas vezes. Se não doer, ele joga a terceira. exatamente. Ah, mas aquilo, Exatamente. jamais eu deixaria, entende? Mas foi bom, você sabe que realmente agora ele joga assim, mas ele para, tipo, opa, aqui tá duro, vou voltar. Então, Então, a questão acabou entendendo. é isso. É isso. Se você não deixar porque assim, tem a fase da birra e que eles fazem muito isso, né? A partir do momento em que você protege tudo isso e ele não tem a oportunidade de sentir que aquilo é duro, eu não tenho por que me proteger. Se eu acho que eu sei que a minha mãe está lá para me proteger. Ele Então, vai nada botar a tem mão, né? consequência. Nada tem Nada, consequência. Tudo que eu nada tem. fizer, não tem. Então, aí não dá para ter autonomia. Não dá. Verdade, verdade. Eles Bom, precisam entender ó, que se você. Oi. uma coisa que você Fala. falou então era sobre as orientações. Você falou que tinha dois pontos. Tá faltando você falar um ponto. E Um agora? ponto Me foi perdi? um ponto você disse que eram as orientações que você dá dentro da sala e que elas não acontecem, né? Nós não obedecemos, ou não entendemos, ou É. não compreendemos, ou achamos que de repente Não é só comigo? essa doutora tem razão, é ela que faça na casa dela, né? Dá licença. Excelente. Ah, Sabe tá que. achando o Sabe por quê? quê? Eu tô achando o máximo, porque isso é o pensamento da grande maioria dos pais, eu acho. Eu tô te falando tudo que eu já pensei na vida. Mas eu não consigo Né? lembrar qual era a outra coisa. Ah, você disse que tem dois pontos, né? Um era esse, e eu acho que o outro deve ser quando a gente vai para casa, né? Deve ser da qualidade do tempo mesmo. Isso, é isso mesmo. Exatamente. É a qualidade do tempo, é a atenção que você dá para as necessidades do seu filho e das potencialidades que ele tem e priorizar, né? Priorizar. Priorizar. Então, eu sei, dá trabalho, ter filho dá trabalho.
não vai Criança não criar. trabalha, criança dá trabalho, É, né? Já criança não diria. trabalha. Exatamente. E aí, assim, você tem que parar de ler o seu livro ou de estar num filme super gostoso, porque seu filho está aprendendo a colocar a blusa e você está lá e você pode ajudá-lo a fazer essa construção sem colocar por ele. Por isso eu estou dizendo para vários colegas que eu estou achando essa quarentena maravilhosa nesse sentido. Nem fale. Neste sentido, eu vejo o quanto agora os pais estão em contato verdadeiramente com seus filhos, né? Mesmo você trabalha fora, isso, aquilo, mesmo assim ainda tá muito lerdo, tá muito devagar, a gente está com mais tempo. Então, é a hora de aproveitar esse tempo e perceber tanta coisa que seu filho pode fazer sozinho. Se ele Verdade. escova o dente 80%, você vai lá e faz os outros 20%, mas deixa ele fazer, deixa ele pegar, deixa ele experimentar botar a pasta, não faz mal que vai sujar. Depois limpa, Ah, isso é verdade. É verdade, né? depois Mas limpa. a gente é muito no automático, né? É, É muito, nossa, não, dá, já fiz, já. Se as mães, a maioria forem agitadas como eu, então piorou, assim. A gente faz mesmo. A gente dá na boca, né? A gente já leva no colo pro banheiro, né? A gente já troca mas eu tenho deitado. certeza que seria um grande desejo seu de Paulo conseguir fazer essas coisas sozinho. Não Nossa, é? imagina, não é um grande desejo, é um sonho, né? Então, mas O meu aí. sonho é o Paulo ter a independência dele, com certeza, e a autonomia. Autônomo ele já é, eu acho, que em muitas coisas, né? Muitas Uhum, coisas ele decide, ele escolhe, uhum. ele tem um gênio forte, assim, não é não, e eu não quero isso, eu quero aquilo. Às vezes até na cor da blusa, se eu pego uma amarela e ele não quer, ele não deixa nem eu pôr, então eu busco bastante, eu busco mais assim no Paulo, sinceramente falando, é a independência dele. Eu Uhum, gostaria que ele fizesse mais coisas sozinho, né? uhum. Mais um detalhe, essa semana eu comecei a largar ele dormir sozinho, né? Sozinho no quarto dele, sem a Ele mãe ficar dormia lá nem do lado. aonde? Ah, ele dormia cada dia num lugar. A maioria Nômade. comigo. Ele dorme onde der, né? Onde der. Então, mas agora não, a gente falou, vamos aproveitar e vamos pôr o Paulo na cama, assim, ele tem uma cama de casal gigante, vamos pôr ele lá, tal. Uhum. Mas ele acostumou tanto, tanto, e ontem eu fiquei com muita dó, porque ele não dormia de jeito nenhum. Eu cheguei perto dele e falei, quer água? Não. Quer arrotar, tá com algum incômodo? Não. Quer fazer xixi? Não. Quer dormir? Então, o que que falta para você dormir? Ele me olhando, eu falei, quer um abracinho da mamãe para dormir? E Aham. ele, tipo, 10 vezes com a cabeça, assim. Então, assim, É. ele só queria 10 minutos de mim ali para ele poder dormir. E eu não estava Aham. dando isso. Porque eu também parti para o extremo, igual você falou, 80% ele faz, os outros 20% eu termino, para escovar Uhum. um dente. E, de repente, para eu fazer essa, desmamar ele dessa necessidade, também, eu vou um pouquinho e saio o resto e ele já se acalma, né? Mas a gente Uhum. parte, às vezes, do 8 para o 80, assim. Então, E tá. sabe Então, que eu, agora não vai mais fazer nada. sabe Sim? o que que eu acho também que existe? Um medo de eles deixarem de ser o nenê de vocês, Ah, existe, não tenha né? dúvida. Opa, De, existe. ai, mas se eu deixar ele fazer, se ele tiver toda essa independência, ele não vai precisar mais de mim. E daí eu faço o Ah, que da é? minha vida? Me jogo do penhasco? Ah, não, vou viajar. Ah, mas aí você é uma exceção, porque a Opa, dedicação é tão grande a vida inteira que se não isso é. acontece, precisa de Cria um. uma codependência, né? Eles É, dependem, a gente cria a dependência deles por nós e nós criamos por eles ali. Isso é fato, tem até estudos sobre isso mesmo, uhum. né? E é bem complicado, assim, essa Se a relação de. gente que está com as filhas, quando saem, vão morar fora, a gente tem síndrome do ninho vazio, né? Imagina se você perder a oportunidade de fazer tudo isso pelo seu eterno bebê, É, né?
Então precisa querer de verdade que eles cresçam, que eles consigam, que eles sejam capazes, que eles sejam autônomos, que eles... né? Não quem vai cuidar deles se é a minha falta. Não, ele mesmo vai cuidar. Ah, mas é isso que a gente pensa o tempo todo. A gente até elege algumas pessoas assim, olha, se por acaso eu morrer, acontecer alguma coisa, então você fica responsável. No caso, eu já falei para minha prima, para Paula, para algumas pessoas, né? Ó, qualquer coisa que acontecer, a senha do cartão é essa, tal, entendeu? A empresa está no nome dele, fica tranquila, ele está assegurado. Mas me diz uma coisa, a Paula, que cuida dele, que é físio e tal, cuida já, como que ela pensa, o que que ela pensa a respeito de como você trata o Paulo nessa questão de autonomia? Ela Como acha ela que você... pensa, ao meu respeito, ela não fala, porque ela nem é doida. Mas, mas como ela pensa, eu sei. Ela faz o máximo para ele ter autonomia. Ela é até chata às vezes com ele, assim. Ela recebe os olhares meus, né? O da minha mãe, principalmente. Ei, Paula, coitadinho, você não está vendo que ele está tal coisa? Ela, calma, dona Neuza, eu sei o que eu estou fazendo. Então, assim, nesse ponto ela é muito mais firme e ajuda bastante. Eu tenho um retorno excelente dela em relação a isso para buscar a independência e a autonomia dele. Até uma paciência de Jó, pode falar bem a verdade, né? Aquela que põe na frente e espera. Uhum. Espera, espera até ele se irritar. E ela pergunta, mas você está irritado por quê? Você nem tentou. Pois é. É. Fala numa calma que dá até uma lesura em mim, mas ela é boa nisso, assim, eu tenho muita sorte de ter ela aqui comigo para isso, né? E às vezes ela pode estar sabendo disso agora, se ela estiver vendo a live. Às vezes eu olho para ela com uma cara assim, mas no fundo ela está me Ai, ajudando, né? tá Então, acabando? O tá? Tá quase acabando. que que tem Alguém esse quer colocar Szinho? alguma coisa? Quer Cizinho? Não sei, em cima do com... Ah, o Flexcop agora não aparece o seu nome. Não dá para ver mais o tempo. Ah, então, eu nunca mais vi o tempo aqui, eu só vejo o tempo ali. Ah, Gente, entendi. alguém quer fazer. A Paula tem paciência. Alguém quer fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa, alguma curiosidade, né? Eu, como mãe, falei tudo o que eu penso. E a Regiane, como terapeuta, foi mais podada, né, Regiane? Mas Não a faz gente mal, tá pode falar, acostumada. É. né? Então é assim, você acredita então que qualquer criança com paralisia cerebral, independente do grau, vai alcançar de alguma forma a sua autonomia e a sua independência, dentro dos limites dele, estou dizendo, Claro, claro. Mesmo né? porque a autonomia, você precisa ter o cognitivo, né? Então, Isso, muitas crianças não têm isso, mas podem ter total independência sem ter cognitivo, é né? verdade, é Mas verdade, isso também tem um outro problema, ele pode sair é na rua verdade, e atravessar a rua e ser atropelado. Ele anda, verdade. ele se veste, ele escova os dentes, mas ele não tem essa autonomia. Não, é verdade, não Enfim, sabe escolher, não sabe pensar. Agora sim, olha, tem uma mãe aqui perguntando, não sei se é uma mãe, uma terapeuta, para estimular, tem que fazer repetições? normalmente a gente repete os estímulos para que a criança aprenda. Normalmente a gente faz repetições. E normalmente a criança quer de novo, né? Aquilo que é gostoso para ela, o que é prazeroso e que ela está brincando de encaixe, por exemplo, de alcance, ela vai querer fazer de novo, até que ela aprenda. Nunca ouvi falar quantas mil vezes assiste o mesmo filme, a criança gosta de ver os mesmos filmes para Nossa Senhora, aprender a 50 fala, mil né? vezes, é. 50 mil vezes, até Põe aprender do a fala começo, põe do inteirinha. começo, põe do É, começo. É isso mesmo. Aí tem uma outra que ela perguntou, travou, Rê? não, tô aqui, tá de E boa. quando os filhos não querem crescer, quando as crianças não querem crescer, isso aqui daria um tema para uma outra live, né? Nossa. Porque assim, eles querem crescer. Eles são um livrinho, né? Uma página em branco, né? É a gente que Uhum. escreve lá, né? E a gente que vai dando para eles
tudo que o mundo tem e vai dando a visão de mundo para eles até que eles consigam criar os deles. Então, todo mundo quer crescer, né? Eu acho que é, a gente vai abrir muito. Sei lá, você tem alguma opinião para dar, Jane, Não, eu sobre isso? concordo com você. Eu concordo com você. Principalmente a criança até uns 7 anos, ela é a esponja, né? Ele é a esponja da mãe. Não é? Tudo Absorve. tudo que a mãe sente, que a mãe passa, a criança mostra tudo aquilo, sente, manifesta doenças. Sim, E sim. quando E se você a vai gente ver, não o problema era quiser a mãe, que eles né? cresçam, eles não vão crescer realmente, né? Tá dentro Isso da aí. gente. Então, não tem outra coisa. Mas eu acho que é É. isso, Rei. Eu acho que eu adorei falar com você, né? A gente No sempre fim, pode eu também falar, adorei. a gente sempre pode falar muito abertamente com você, né? E eu acho que também vale a pena eu, como mãe, colocar as questões, né? Eu não sou nem um pouco perfeita, muito pelo contrário, tenho Ninguém é. muita coisa que a gente arrasta no Paulo e a gente não quer, né? O que eu falei, a fralda foi uma delas, né? A cama de dormir. Ah, eu não vou levantar 10 vezes de noite para olhar para esse menino. Ah, eu vou dormir com ele que é mais fácil, Uhum. né? Mas uma hora a gente toma a decisão porque a gente quer ser. Então, acho que essa é a parte mais importante. Você respeitar o seu tempo também, mas você tem em mente que isso vai ter que acontecer para o bem deles, né? Se a gente ama nossos filhos, a gente quer o melhor para eles. E aí a gente tem Claro. que procurar meios disso acontecer, né? Você E também. procurar ajuda quando não tem também. Vamos conversar com Isso. quem já fez, com quem já passou. Eu adoro falar com você porque eu quero entender como é que vai ser o Paulo daqui para frente. Você já viu É. crescer? Deixa eu A pegar a bola de Rebeca, a cristal. Rebeca, eu não sei se ela já viu um paciente dela virar adulto, assim, adulto de 30 anos. Que a Rebeca é nova, né? Rê, você tá aí? Não Ela lembro. tava. Ela Ela tava. estava, não sei se ela está ainda. A Darlene é muito menos, a Darlene é uma menina, apesar de ter muita Ui. experiência. Mas o bom, eu gosto de conversar com as pessoas que têm várias experiências e para passar aqui para o meu público também. Então, Uhum. obrigada, Regiane. Eu que Agradeço aqui agradeço. também. Foi muito legal, muito gostoso É falar sempre sobre bom. isso, porque para mim isso é como se fosse um desabafo, Sim, né? no fundo Para mim é. é um desabafo. E é muito polêmico, né? É bem difícil para a gente, é polêmico. É difícil para o E terapeuta, é difícil para os pais, mas um ponto-chave que a gente deveria fechar nele é: se a família não trabalhar junto, não fecha a conta. já era, É, essa é a mensagem final aí, eu acho que para verdade. todo mundo que está ouvindo, não é? E quem tiver, sentir na equipe que não tem essa ajuda da sua equipe, né? Trazer para dentro da família e procure outro, É procure outro, verdade, também né? acho. Ou, Procure ou alguém que te estamos dê esse juntos tipo, ou não. fazer dobra estica, Não, não vai tirar seu filho da onde ele está, não tem jeito. Você tem que ter uma equipe que afunde junto com vocês, que vai junto com vocês e verdade. dê o máximo possível, né? É verdade, Rê. E aí, assim, gente, amanhã também tem uma outra live muito legal, e é com a Ana Paula Nogueira. A gente vai falar de como estimular a criança com baixa visão, né? E vai ser, vai Legal. ser bem interessante. Convido todo mundo que está aqui também para assistir. Rê, beijo. Beijo, vê se salva essa, hein? Vou salvar. Vou encerrar agora e já vou salvar, Tá tá bom. bom? Um beijo para Obrigada todos, boa mesmo. noite. Manda um beijo pro Beijo, Paulinho, gente. tá? Mando beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.